Dois anjos lá na glória estavam conversando. E um deles disse: Sabe, estive andando pela terra e fui a um grande país chamado Brasil. E para conhecer melhor aquele povo, eu fui até uma espécie de uma loja. E todas as ruas praticamente têm isso. É uma loja onde os homens vendem impressos que eles fazem diariamente e que as pessoas leem, trazendo notícias do dia a dia. E numa dessas bancas, eu vi um jornal chamado O Estado de São Paulo. E ele tinha uma notícia bastante curiosa. Olha o que dizia: cidades têm nomes de santas inexistentes. Eu achei curioso aquele título e comecei a ler o que estava escrito naquele jornal. E lá dizia o seguinte: que no interior de São Paulo tem uma cidade chamada Santa Albertina e os seus 5.870 moradores sabem que a Santa Albertina não existe e nunca existiu. E o outro anjo, interrompendo a conversa, disse: que curioso, mas mesmo sabendo que aquela Santa Albertina não existe e nunca existiu, eles continuam acreditando nela? E o anjo disse: pois é, eu também fiquei muito surpreso e achei aquele povo brasileiro muito estranho. Mas a mesma notícia dizia que uma outra cidade chamava-se Santa Ernestina. E todo mundo achava que Ernestina era uma santa. Mas na verdade ela foi a esposa do fundador da cidade que, para homenagear a sua mulher, pôs o nome de Ernestina na cidade, mas colocou Santa Ernestina. E o jornalista foi conversar com o funcionário da prefeitura, que não conhecia essa história, e contou: você sabia que a Santa Ernestina não era santa, mas sim a esposa do fundador da cidade? E o funcionário público respondeu: ué, quer dizer que ela é uma santa fantasma? E o anjo, o que ouvia, disse: que coisa impressionante. Nem fantasma, nem espírito, nem santa, mas um engano. E o pior é que almas preciosas estão acreditando nessas coisas e indo para o inferno sem Deus e sem salvação. E o anjo que havia visitado o Brasil disse: eu também fiquei muito triste. Mas continuando a ler a matéria, eu vi que lá tem uma cidade chamada Santa Mercedes, que também é outra santa que nunca existiu. E o curioso é que tem uma cidade ali chamada Santa Bárbara do Oeste. E o que é mais impressionante é que, além de nunca ter existido a Santa Bárbara, a cidade também não fica no oeste, mas no leste do estado de São Paulo. E o outro anjo espantado disse: então eles estão enganados 2 vezes. É um absurdo. E as autoridades brasileiras não fazem nada? E o anjo respondeu: nada. Você sabe que a Câmara dos Vereadores daquela cidade já por 2 vezes recusou um projeto para mudança do nome, e eles disseram não, vai continuar chamando Santa Bárbara do Oeste, insistindo no erro. Mas sabe, meu anjo amigo, a coisa não para por aí não. Viajando por aquele grande país, eu fiquei triste ao entrar num estado que leva o nome de uma santa que nunca existiu, Santa Catarina. E o outro anjo disse: não acredito. Não acredito.
Opa, peraí. Você sabe que eu sou anjo e não minto. Ah, perdão, me perdoa. Tá perdoado. Mas escute só. No Brasil, eles têm um feriado no dia 12 de outubro para homenagear também uma santa que foi inventada, e o nome dela é de uma santa que apareceu, só que ela nunca apareceu. É uma imagem que foi achada num rio e acabou virando a protetora do Brasil. O outro anjo pôs a mão na cabeça e disse: meu Deus, será que o povo brasileiro desconhece o que o Altíssimo disse na sua palavra? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Será que o povo brasileiro não entende que fazer estas coisas significa odiar a Deus e que isso traz a ira de Deus? E o outro anjo disse: eu não sei se eles sabem, mas dá pena daquele povo. Por isso que aquele país chamado Brasil, apesar de ser uma nação tão grande e tão rica, tem um povo tão sofrido e tão pobre, tão miserável. Ah, se eles soubessem o que diz o Salmo 115, versículo 4 em diante, eles entenderiam melhor. Lá diz: os ídolos são prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. É isso que acontece. A pessoa que confia num ídolo, que se dirige a ele para fazer uma prece ou pedir um livramento, está pedindo para uma imagem que não tem ouvidos para ouvir, está pedindo para uma imagem que não tem olhos para ver, que não tem boca para falar, está pedindo a uma imagem que não tem mãos para socorrer. E a maldição que está contida na palavra de Deus diz que a pessoa se torna como o ídolo, cega, surda, muda, imóvel, paralítica. É uma maldição. Que pena que o povo brasileiro está mergulhado em tão grande escuridão. Ah, se eles soubessem, se eles pudessem entender aquilo que Deus tem reservado para os que o amam, se eles soubessem o que está escrito no Salmo 144, verso 15, lá diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E os 2 anjos começaram então a chorar de tristeza pelo país chamado Brasil e pelo povo que habita nele. Mas ouviu-se do alto a voz do Senhor que dizia: não chorem, eis que tenho com aquela nação um plano glorioso, e o meu espírito está se movendo sobre aquela terra, e nos seus 4 cantos estou levantando homens e mulheres cheios do meu Espírito Santo para pregarem a minha palavra. E aquele povo que estava em trevas verá a grande luz, e a mim eles virão e se converterão de todo o coração e saberão que eu
sou o Senhor.